economia brasileira dá sinais claros de que está mesmo correndo para valer atrás do tempo perdido, ou das décadas em que pouco ou nada cresceu. Agora é muito diferente, as perspectivas são das mais favoráveis. E o brasileiro, o que quer? Sim, porque se o país cresce, tudo muda. A vida das pessoas também estará mudando, tem que mudar. Em que direção deve prosseguir para mudar? Uma pista para a gente encontrar essas respostas pode estar na pesquisa Valores Brasil 2010, da Marcondes Consultoria. O sócio-diretor da empresa, Odino Marcondes, está conosco no estúdio de São Paulo para falar desse tema ao vivo, já aparece aqui no nosso telão. E como de hábito, o comentarista Jorge Vidor participa da entrevista. Vou pedir licença a eles um minutinho para exibir para vocês os dados dessa pesquisa, alguns dos destaques da pesquisa, que nós vamos ver aqui no nosso telão, para a gente começar a dar uma olhada nesse assunto. Vamos ver aí o perfil da pesquisa. Foram ouvidos 2.544 brasileiros, maiores de 16 anos, em 160 municípios. Municípios das 5 regiões. A região onde a pesquisa se concentrou mais fortemente foi exatamente a região sudeste, com 42% das consultas. Destes brasileiros que foram ouvidos, 70% têm renda de até R$ 1.020. E o grupo, do ponto de vista da educação, que concentrou o maior número de entrevistados, concentrou 30,5% dos entrevistados, é o daqueles que têm o colegial completo, ou 30,5%. É a maior concentração, mas há entrevistados de todas as formações, todos os níveis de formação educacional. Odino, muitíssimo obrigado por estar conosco, é um prazer te receber. A partir dessa pesquisa, dá para ter uma ideia clara, ou pelo menos um ponto de partida acerca de como o brasileiro, por exemplo, vê o Brasil hoje e por que ele quer mudanças? Olha, Guto, nós temos informações extremamente importantes nessa pesquisa. Ela é feita em 3 blocos. No primeiro bloco, a pergunta é como o brasileiro se vê. E ele se vê de uma maneira extremamente positiva. Dos 10 valores que eles escolheram, os brasileiros, os 10 são positivos. Já a visão que o brasileiro tem do Brasil é extremamente negativa. Dos 10 valores que a pesquisa pede que as pessoas identifiquem, 10 são valores que nós consideramos tóxicos. Então, corrupção, desonestidade, pobreza, analfabetismo, desperdício de recursos, enfim, a visão que o brasileiro tem do Brasil é extremamente negativa. O terceiro bloco da pesquisa é como o brasileiro gostaria que o Brasil fosse. Aí sim nós temos um cenário positivo. Então aparece a primeira incoerência e um grande elemento para reflexão. O brasileiro se vê muito bem, mas o Brasil que o brasileiro habita e ajuda a construir todos os dias é um Brasil extremamente negativo. Eu diria até que se o Brasil fosse uma empresa, o Brasil estaria falido. Vou detalhar então um pouquinho desses levantamentos de vocês e voltamos a falar contigo em seguida. Vamos dar uma olhada aqui no nosso vídeo wall em mais alguns aspectos dessa pesquisa, exatamente para trazer os detalhes daquilo que apontou o Odino. O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, está apostando alto no aquecimento, por exemplo, da área de empregos. Nós vamos falar disso em seguida também, para dar um perfil mais completo disso. Vejamos aqui na pesquisa, os valores pessoais ressaltados pelo brasileiro: em primeiro lugar, a amizade, família vem em segundo lugar, terceiro, a honestidade e quarto, o respeito. São valores que foram considerados exatamente para que essa pesquisa fosse compilada ou foram considerados a partir dos resultados da pesquisa que o Odino nos apresenta. Jorge Vitor. Odino, é muito interessante, porque o Brasil está num estágio agora de transformação, né? Mudança do seu perfil demográfico. A gente vai ter nos próximos 20 anos a nossa população, a maior população da nossa história, produzindo e consumindo simultaneamente, né? Porque é a faixa etária entre 20 e 70 anos. E é claro que tem uma transformação também já acontecendo na educação, acho que as cidades chegaram ao seu ponto máximo, etc. Mas a gente ainda carrega uma carga cultural de 100 anos atrás, do tempo ainda da escravidão, do tempo das relações complicadas, sociais, e isso se reflete na pesquisa, na sua pesquisa. E aí, a gente vai esperar 100 anos para isso mudar? Olha, nós não temos esse tempo, não é? E o grande desafio para romper exatamente essa inércia histórica, Vidor, é o protagonismo, que no brasileiro é muito baixo. Nós estamos sempre esperando que o Estado tome alguma providência, esse Estado paternalista, que é a grande expectativa do Brasil.
Então, o desafio deste próximo governo é iniciar um processo de transformação cultural que, aliás, esta questão sempre foi colocada pelos dois candidatos em todos os debates. Eles sempre terminavam as suas apresentações mencionando a necessidade do Brasil repensar e discutir valores. E é este o momento. E é o momento de encetarmos a nossa caminhada no aumento do grau de protagonismo brasileiro, que é muito baixo. Só ele vai romper essa inércia centenária. Retomamos com você em seguida. Obrigado, Odino. Obrigado, Jorge Vidor. Vamos detalhar ainda mais alguns aspectos da pesquisa, para que daqui a pouco podemos retomar este assunto com o Odino e com o Jorge Vidor. A respeito ainda do que mencionava o Odino, olha, como o brasileiro vê o Brasil hoje, para você ter bem claro o perfil da nossa pesquisa. É um país corrupto, um país ainda muito associado à pobreza, muitíssimo associado à violência e que ainda é um país de desempregados, apesar de todos os avanços. Temos mais uma tela com o país que o brasileiro deseja. Sobretudo, o brasileiro deseja paz, para ele e para os demais brasileiros. Em segundo lugar, a justiça. Terceiro lugar, redução da pobreza. Esse aspecto em particular nós vamos tratar daqui a pouquinho. A moradia confortável como um dos elementos relevantes para a mudança do Brasil. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, está apostando alto no aquecimento da economia no ano que vem. Lupe afirmou hoje que em 2011 o número de vagas no mercado formal atingirá 3 milhões de brasileiros. Só em outubro deste ano, a criação de empregos formais ultrapassou 200 mil. No ano foram criados 2 milhões e 400 mil empregos com carteira assinada de janeiro até agora. Marca, neste acumulado, nunca atingida antes na história deste país, nem mesmo para anos inteiros fechados. A economia continua forte, alguns setores fazendo suas adaptações. Você tem a área agropecuária com índice negativo por causa de algumas antecipações de contratação. Você tem a área de construção, também uma retração pequena, uma diminuição na contratação por causa da proibição de obras públicas pelo período eleitoral. Mas mesmo assim você tem um número que é o segundo, praticamente, número da história do CAGED, com 204 mil, que já chega a mais de 2 milhões e 400 mil empregos até novembro. Com certeza atingiremos a nossa meta de 2 milhões e meio de empregos formais seletistas em 2010. No primeiro discurso desde que começou o trabalho da equipe de transição, a presidente eleita Dilma Rousseff disse que é preciso buscar a união entre o PT e os partidos aliados. Ao discursar na reunião do Diretório Nacional em Brasília, Dilma pediu a compreensão da oposição e agradeceu pelo que chamou de herança bendita do governo Lula. Fernanda Galvão. A primeira reunião do Diretório Nacional do PT depois da eleição foi descrita como um encontro festivo para saudar os políticos eleitos. Sobre o espaço do PT no novo governo, foi criada uma comissão que vai fazer um mapeamento das demandas e apresentar uma lista de nomes ao presidente da legenda, José Eduardo Dutra, que fará a negociação com a presidente eleita Dilma Rousseff. A presença dela na abertura da reunião foi o ponto alto. Dilma pediu a união do PT e se emocionou ao agradecer o apoio da militância. Primeira bandeira, a camiseta, e depois, até me comove, uma imensa solidariedade. Eu vou enfatizar muito a importância do que nós construímos em termos de aliança política. É algo que eu acredito que nós fizemos de forma madura, nossa capacidade de conviver com a diferença, a nossa capacidade de entender que é possível, tendo posicionamentos sobre algumas questões diferenciadas, construir o consenso político que vai transformar o nosso país. O governo federal anunciou hoje a liberação de quase 19 bilhões de reais. Maior parte desse dinheiro, 10 bilhões, poderão ser destinados a gastos considerados não previstos ou urgentes. O restante será usado, por exemplo, no PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, e também no Bolsa Família. Essa é a terceira liberação desde o corte de quase 30 bilhões de reais feito no primeiro semestre do ano. A medida está prevista no relatório de avaliação fiscal do 5º bimestre, divulgado hoje pelo Ministério do Planejamento. O documento também elevou a previsão para o crescimento da economia neste ano para 7,5%. E a previsão do governo para a variação do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi mantida em 5,1%, um pouco acima da meta
central para 2010 de inflação, aqueles 4,5% conhecidos, mas ainda dentro do intervalo de tolerância de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Também hoje o governo encaminhou para o Congresso Nacional um projeto de lei que exclui a Eletrobras do cálculo do resultado primário, economia que é feita para pagar juros da dívida. Como foi feito no ano passado, só que com a Petrobras, ao retirar a nova estatal da conta, a meta vai passar dos atuais 3,3% do PIB para 3,1%. Enquanto isso, a inflação volta a assombrar, principalmente quem é inquilino. É que o IGPM, o índice que baliza a maior parte dos contratos de aluguel, não para de avançar. A segunda prévia do índice da Fundação Getúlio Vargas mostrou um salto tanto, culpa principalmente dos alimentos. Só para dar um exemplo, a variação da carne bovina passou de uma alta de menos de 0,5% para cerca de 12%. De 21 de outubro a 10 de novembro, o IGPM acusou uma inflação de 1,20%. No mês anterior, no mesmo período de cálculo, a variação de preços tinha sido de 0,89%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, é a maior alta para um segundo decêndio desde julho de 2008. A aceleração dos preços no atacado, que tem maior peso na composição do índice, foi influenciada pelas variações da soja em grão, que mais que dobrou, e a carne bovina, que disparou de 0,17% para quase 12%. A alimentação também foi destaque de alta na inflação dos preços ao consumidor. A maior alta foi da carne bovina, mas a inflação de roupas e da cerveja também avançou bem. Os preços da construção subiram menos. Até a segunda prévia de novembro, o IGPM acumula alta de 10,29% no ano, de 10% em 12 meses. Muito bem, estamos de volta com a pesquisa Marcondes Consultoria sobre o país que o brasileiro vê e o país que o brasileiro quer ver. Mais dados, vamos lá ver. Por onde deve ter início a transformação do país? Primeiro aspecto, deve começar pela paz. Segundo quesito, pela honestidade, agora sim aparece aqui no nosso telão. Terceiro, pela moradia acessível, lembra que eu fiz a referência anterior. E quarto, pela questão da justiça. Estamos de volta com o Ondino e com o Jorge Vidor. Eu já quero perguntar ao Ondino se, em função dessa moradia acessível figurar aqui no seu levantamento, aqui no nosso amostragem, Ondino, evidentemente não foi à toa, né? É um aspecto sempre ressaltado pela população. Ter a casa própria, tem em função das altas de aluguel e outras, não? Sim. Casa própria é o sonho do brasileiro. Esse é um sonho culturalmente extremamente arraigado na nossa cultura. Ele é muito importante para o brasileiro. Dino, a gente sabe que o censo, o último censo, que acabou e no dia 29 a gente vai ter os resultados finais, se surpreendeu com uma população menor, né? Se falava em 192 milhões de brasileiros e o censo não encontrou nem 186 milhões. Então, foram menos 6 milhões de brasileiros. Mas o censo encontrou muito mais moradias, muito mais domicílios do que imaginava encontrar. Ou seja, a gente teve aí nesses 10 anos, ou até mais, um processo de autoconstrução, nem sempre nas condições melhores, né? Ou seja, a autoconstrução, às vezes, não tem uma assistência técnica apropriada, enfim, se faz ali. Mas, de qualquer maneira, houve esse esforço enorme. Aí eu te pergunto, não dá para ajeitar agora tudo isso? Essas metas que a gente achava impossíveis de ser alcançadas, elas agora não são plausíveis, não são viáveis? Eu acho que sim. Há condições para que a gente possa fazer progressos sensíveis nesta área. O Brasil realmente tem um retrato diferente hoje e há um desejo de mudança muito grande estabelecido na população brasileira. Portanto, há condições de produzirmos um país melhor. Mas eu gostaria de destacar como tema importante o tema da paz. E paz significa segurança. Este é o valor que vai produzir o maior salto cultural neste país. Agradecemos muito a participação do Ondino Marcondes conosco. A nossa edição está se encerrando exatamente em companhia dele, a quem eu solicito agora um tema, uma palavra. Olha, o Brasil tem jeito, o brasileiro é alegre, o brasileiro é feliz, o brasileiro tem esperança. E ele pode construir um país melhor. Muitíssimo obrigado pela participação conosco, Ondino, até uma próxima vez. Obrigado, Jorge Vidor. Obrigado a você que está sempre conosco. Uma ótima noite, bom fim de semana. Até segunda, se Deus quiser. Eu volto daqui uma semana.